podes encontrar. Jesus, seja luz, mostre ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. Então vem louvar comigo, assim ó. Mãozinha. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Quando Deus envia o seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor. Seu amor em cada coração nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Está nesse lugar de alegria e paz que nos faz cantar o seu louvor. Eu também sou templo do Senhor e o meu coração vai cantar para sempre o seu louvor. Encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória. Com a glória do Senhor, como é bom começar esta terça-feira cantando no nosso programa Momento de Luz. Vem louvar, encher este lugar com a glória do Senhor. Paz e bem a todos vocês que agora estão nos acompanhando no nosso programa Momento de Luz. Desejo a você uma terça-feira de muita bênção, de muita paz para você e sua família, tá bom? No nosso programa Momento de Luz hoje eu quero falar sobre uma temática muito importante para a nossa vida cristã e como seres humanos. Eu quero falar sobre aborto. Tenho escutado muitas perguntas a respeito deste tema que precisa ser discutido cada vez mais em nossa sociedade e também na nossa igreja como comunidade de fé. Tudo isso a partir da luz do Evangelho. Deus é o Deus da vida e a nossa igreja católica, nós cristãos, temos uma posição muito definida. A vida precisa ser defendida em todas as etapas da sua existência. Por isso que a igreja, ela defende a vida e a igreja, ela é totalmente contra o aborto. Mas para isso nós vamos ver o que diz a palavra de Deus, vamos também escutar a voz oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também vamos escutar o que os cientistas estão falando a respeito do aborto. Então, o programa de hoje eu quero refletir com você sobre essa situação para que possa lhe esclarecer cada vez mais e você possa, de fato, ser um cristão com mais convicção, com mais clareza da sua fé. Nosso Deus é o Deus da vida. O Senhor disse assim: eu vim para que todos tenham vida. A vida
é o grande dom de Deus. O primeiro dom que nós recebemos de Deus é o dom da vida. E a primeira vocação, nós somos chamados à vida. A vida é um dom de Deus. Vamos bem dizer ao nosso Pai do céu, pela nossa existência humana, pela nossa vida. Por isso, vamos agradecer ao Deus da vida, acendendo esta vela. O fogo, a luz, está sempre relacionado à vida. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo para que venha nos iluminar. Quero pedir ao Divino Espírito Santo de Deus para que coloque em minha boca palavras de sabedoria, para que eu possa falar em nome de Jesus, levando para você palavras de vidas, palavras de esperança em Cristo Jesus, que é a luz da vida, a luz da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós somos criaturas amadas de Deus, por isso vamos rezar o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Nosso programa Momento de Luz. Hoje, eu, Padre Nilson, quero conversar com você sobre aborto. Eu quero agora trazer para você, meu irmão, a voz do Frei, em que ele é um especialista no assunto e ele vai falar sobre o aborto. Por que que a igreja ela é contra o aborto? Por que que a igreja defende a vida? A partir de quando já existe a vida no seio materno, no ventre materno? Vamos então acompanhar agora o que o Frei vai falar sobre esta temática que hoje eu quero trazer para a nossa reflexão, tá bom? Trazendo para você o Frei, que ele é um ginecologista, é especializado no assunto. Isso é muito bom perceber na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Por quê? Porque a igreja ela traz sempre a santa palavra de Deus, a luz do Evangelho. Mas também é importante escutar o que a ciência está dizendo a este respeito. Vamos então acompanhar a palavra de um especialista sobre aborto. A igreja defende a vida, da fecundação à morte natural, e afirma que o aborto não é uma questão religiosa, mas que precisa ser combatido para não se perder a vida gerada. São duas coisas diferentes que caminham paralelamente, né? Mas a razão defende a vida. A fé dá um valor sobrenatural à vida. Segundo o especialista, o aborto legalizado em alguns países é parte de estratégia maior, baseada em modelos ideológicos e bioéticos, em que a pessoa não é um valor absoluto. Se a gente olhar a história de alguns países que fizeram isso, começou sim com o aborto, mas depois tem passos graduais, chegando até mesmo à eutanásia. Hoje tem países na Europa que aprovaram a eutanásia infantil. Por defender a vida, a igreja é atacada por fundamentalistas. Ao ser contrária ao aborto, a igreja utiliza a ciência e a razão, e não a fé. Já os que a atacam usam questões religiosas na tentativa de impor seus ideais. Então, se eu coloco uma discussão simplesmente a nível de fé, eu já vou diminuir o potencial de uma discussão científica e filosófica a respeito do aborto. A atuação da igreja deve permanecer incisiva e clara ao defender a vida, a moral e a fé. Por graça de Deus, tem vários leigos, né, que estão fazendo isso, médicos, etc. Né? Então, essa é a parte da moral. A parte da fé, a igreja tem que continuar anunciando com força que a vida é um dom de Deus e que não pode ser manipulada.
Então vejam, a vida é um dom de Deus que não pode de forma nenhuma ser manipulada. Então defender a vida é um princípio cristão. Por isso que eu quero trazer para você agora a mensagem de Jesus, quero trazer a santa palavra de Deus para falar deste valor tão especial que é a vida. Vamos agora acompanhar a palavra de Deus, abrindo a nossa Bíblia Sagrada na leitura de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Acompanha a santa palavra de Deus. Quero trazer para a nossa reflexão hoje a leitura de Jeremias, lá no capítulo 1, onde a santa palavra de Deus vai mostrar sobre a vocação de Jeremias. E é muito interessante o que está dizendo a santa palavra. A palavra diz assim, falando sobre a vocação de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: antes de te formar no ventre da sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu consagrei para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: Senhor, eu não sei falar porque sou ainda jovem. Javé disse a Jeremias: não diga sou jovem, porque você irá àqueles a quem eu te mandar e anunciar aquilo que eu lhe ordenar. Mas o que eu chamo a atenção para este texto bíblico, falando hoje sobre o aborto, é exatamente sobre a existência humana e desde o início da sua existência, quando a palavra do Senhor, ela diz assim: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu te consagrei para fazer você de profeta das nações. Então vejam que está dizendo a santa palavra de Deus hoje, que já no ventre materno da nossa mãe, Deus nos escolheu, Deus nos consagrou. Então, nós estamos no coração de Deus e nós estamos em Deus, não é somente após o nascimento, mas ainda no ventre da nossa mãe, Deus nos consagrou, Deus nos escolheu, Deus nos fez profeta no ventre da mãe. Daí nós vamos entender porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja ela é totalmente contrária ao aborto, ou seja, a igreja ela é totalmente contrária a qualquer situação que gere morte, que tire a vida, entendendo a vida como sendo um dom precioso de Deus. Eu quero também trazer para você agora a palavra do secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também vai dar uma palavra oficial da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja no Brasil, a respeito do aborto. A nossa igreja tem feito várias campanhas, a igreja tem travado uma verdadeira luta para que a vida ela seja preservada. Então, a igreja é totalmente contra a legalização do aborto, por entender que é um dom divino, que ninguém tem o direito de tirar a vida do nosso irmão. Mas você que está agora me acompanhando, escutando a reflexão, trazendo hoje para você a palavra da igreja, à luz da palavra de Deus sobre aborto. O que você pensa sobre isso? Você é a favor ou você é contra o aborto? Nós precisamos ter clareza da nossa fé, de quem nós seguimos e o que a palavra de Deus nos orienta. Vamos agora acompanhar a palavra do secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que fala sobre aborto. Acompanhe. Porque nós, na fé, somos sempre a favor da vida. E nós, seguindo a Jesus, nós defendemos a vida. Nós percebemos a preciosidade da vida. Nós percebemos a dignidade de cada pessoa humana, independentemente de como nasce, aonde nasce, como é concebido. Nós apreciamos, nós admiramos a vida humana, porque a vida humana é um dom de Deus. Jamais poderemos ser a favor do aborto, a favor da morte. Existem tantos fundamentos a respeito da dignidade da vida humana que nós não podemos deixar de falar à sociedade.
Nós não podemos calar diante desse momento e nós temos que manifestar contrários ao aborto, significa a favor da vida. E, Leonardo, a defesa da vida, né, em todas as circunstâncias, é constitucional, está na Constituição do Brasil. Por que o STF, né, está deliberando a respeito dessa mudança na Constituição em querer liberar o aborto no país? O STF foi provocado. Os ministros costumam dizer que o STF reage conforme a provocação. Quer dizer, se entrou lá com uma ação, nesse sentido de provocação, o STF é provocado, se fez uma ação, se entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e a ministra aceitou a ação e vai levar a plenário, mas quer ouvir diversas instituições. Então, nesse sentido, a audiência pública que vai acontecer nesses dias é importante. É importante ouvir a sociedade. Uma outra questão é ver como essa audiência pública é composta, quantas entidades são a favor ou são contra. Nós, como CNBB, não nos omitimos em participar. E por fim, né, estão previstas várias mobilizações, né, por todo o Brasil. Hoje, aqui em Brasília também, já está marcada uma vigília, né, em defesa da vida. Como que a gente também pode reforçar esse convite para que os religiosos se mobilizem cada vez mais em defesa da vida? E aproveitando também que o senhor estará presente hoje à noite. Em Brasília, a Arquidiocese tomou a iniciativa, será feita uma vigília na Catedral. Não é a única, não será a única atividade, porque a Arquidiocese é bastante grande, em diversas paróquias também se fará a vigília, também haverá uma celebração às 20 horas aqui na Catedral e nós esperamos assim dar a nossa contribuição, porque nós sabemos do valor da oração. Nós sabemos o que significa se colocar diante de Deus, unir as nossas forças e esperar que nós realmente tenhamos uma lei que ela seja justa e que cuide da vida e não seja o descuidado com a vida. Aí a palavra do secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em que toda a Igreja de Jesus se mobiliza para dizer sim à vida e não à morte. Nós vamos fazer o nosso rápido intervalo e depois eu vou trazer para você o que é que diz o Catecismo da Igreja. Eu já disse para você. A nossa Igreja Católica, ela tem um catecismo que orienta, onde tem a reflexão, onde tem a orientação sobre princípios básicos necessários para a nossa fé cristã. Cada católico deveria ter o catecismo da Igreja para saber o que a Igreja nos ensina. Então, após o nosso intervalo, eu vou dizer para você o que diz o catecismo da Igreja a respeito do aborto, tá bom? A gente vai um rápido intervalo e a gente volta já.